Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Me responda com sinceridade. Você teria coragem de implantar um microchip no seu corpo? Não importa se a instalação for feita na mão, no braço ou até mesmo no cérebro. Quando esse assunto surge em uma conversa, normalmente ele segue em duas direções: controle mundial ou a marca da besta. E se for verdade? Caso você não se interesse muito por esse tema, eu preciso alertá-lo, que esses assuntos serão cada vez mais comentados nos próximos anos, já que várias empresas têm apostado nesses microchips para o futuro da humanidade. O projeto que mais tem chamado a atenção nessa área é o da Neuralink, a famosa companhia de Elon Musk, que está criando um chip para cérebros humanos. Até o início de 2022, a Neuralink tinha feito testes com a tecnologia apenas em alguns animais, entre eles macacos e porcos. Só que o que mais surpreendeu a comunidade científica foi o anúncio de que a empresa estava se preparando para começar os testes em humanos, ainda em 2022. Essa notícia gerou uma grande discussão entre profissionais da área e a população no geral, sendo que a maior pergunta é se estamos, de fato, preparados para esse avanço tecnológico. Caso você não saiba, o chip teria mais ou menos o tamanho de uma moeda, e o objetivo inicial seria usá-lo em pessoas com deficiências motoras, não para ajudá-las a voltar a se movimentar, mas sim para que elas consigam usar aparelhos eletrônicos por meio da mente. Para você ter uma ideia, em 2021, a Neuralink anunciou que os testes em macacos permitiram que um deles conseguisse jogar um videogame com a mente. Em um primeiro momento, o chip analisou as atividades cerebrais do animal enquanto ele usava um controle físico. As informações, então, foram enviadas para um computador que estudou as reações do cérebro do macaco a cada movimentação com a mão. Em seguida, o controle foi desconectado e o animal, surpreendentemente, passou a jogar graças aos sinais cerebrais enviados pelo chip, ou seja, com a mente. Se os testes em humanos derem certo, Elon Musk acredita que uma pessoa com paralisia conseguirá usar um celular tranquilamente, talvez tão rápido quanto alguém que mexe no aparelho com os dedos. Será mesmo que esse é o futuro? Qual a sua opinião a respeito? Ao mesmo tempo em que a Neuralink continua trabalhando nesse projeto, outras empresas ao redor do mundo também estão desenvolvendo seus próprios microchips para facilitar o dia a dia das pessoas. Com um pequeno chip na mão, seria possível fazer atividades simples apenas aproximando a região onde o chip está instalado, como, por exemplo, abrir portas sem a necessidade de chaves, fazer compras sem um cartão físico ou celular e até mesmo acessar passaportes de vacinação. Enquanto isso, a notícia mais recente diz que até mesmo o Brasil está entrando nesses projetos. Por aqui, a BioOng, uma organização não governamental de São José, em Santa Catarina, está desenvolvendo um chip corporal para ajudar pessoas em momentos de emergências médicas. Funciona assim: uma pessoa colocará as próprias informações de saúde em um aplicativo. Entre elas, se o indivíduo tem alergia a medicamentos e se tem doenças crônicas. Com isso, caso ela passe por alguma emergência ou sofra um acidente, médicos, socorristas e indivíduos no geral poderão acessar informações cruciais através do microchip, do tamanho de 2 grãos de arroz, que estará implantado na mão, provavelmente entre os ossos do polegar e do dedo indicador. O objetivo é ajudar no resgate de forma que seja
possível realizar alguns procedimentos sem colocar em risco a vida do paciente. Como nem todo mundo se sentirá tranquilo em deixar informações pessoais disponíveis para outras pessoas, a Biong explicou que o usuário do chip poderá definir algumas camadas de informações, isto é, quais dados estarão completamente públicos e quais apenas pessoas específicas, como médicos, terão acesso. Por exemplo, se o indivíduo tem diabetes ou é alérgico à penicilina, ele pode optar por colocar essas informações como públicas, para que qualquer um, durante uma emergência, tenha conhecimento do que pode ou não ser feito. Agora, vamos supor que a pessoa esteja vivendo com HIV e não queira divulgar essa informação publicamente. Se esse for o caso, ela poderá restringir o dado e permitir que apenas profissionais da saúde tenham conhecimento. A notícia envolvendo essa tecnologia foi divulgada no início de junho de 2022. E até tal momento, a previsão era de que o aplicativo fosse lançado em aproximadamente 30 dias. Outro detalhe sobre o projeto que chamou a atenção diz respeito às outras possibilidades para entrar em contato com os dados. Se o indivíduo não quiser implantar o chip, as informações poderão ser acessadas através de um QR Code ou mesmo por componentes em pulseiras, anéis e botões que transmitam dados. Nesse último caso, os acessórios teriam recursos de comunicação de campo próximo, os chamados NFC6, que hoje em dia facilitam pagamentos por aproximação com celulares ou relógios. Ao contrário de outros projetos do tipo que surgiram pelo mundo, o serviço da Biong não será pago. Em 2016, por exemplo, um serviço parecido foi desenvolvido na Índia, mas o projeto não foi para frente por causa da forma de cobrança. Antes disso, em 2011, a França havia começado uma iniciativa semelhante, porém, também não deu muito certo por causa do pagamento. Tudo isso parece promissor, não é mesmo? Um salto em relação aos cuidados com a saúde. Só que assim como toda nova tecnologia que surge, com ela vem algumas inseguranças e dúvidas sobre a real motivação por trás. Eu quero deixar claro que nós não estamos fazendo nenhum julgamento a respeito desses microchips. Nosso trabalho é apenas destacar as diferentes visões para que você formule a própria opinião. Como eu disse anteriormente, a implantação de microchips em corpos humanos abre margem para discussões sobre o surgimento de uma nova ordem mundial e até mesmo sobre a marca da besta, tão comentada em assuntos bíblicos. Há quem diga, por exemplo, que a popularização dos microchips não quer dizer que a marca da besta já esteja sendo espalhada, mas sim que esses dispositivos são os precursores da marca bíblica. Especialistas no assunto entendem que o verdadeiro objetivo dos microchips sempre será escondido por uma causa positiva, como facilitar o dia a dia, ajudar em situações de emergência ou melhorar a qualidade de vida. Inclusive, o que ajudaria a difundir a tecnologia seria o uso por personalidades famosas, como forma de deixar as pessoas mais interessadas. Em meio a isso, acaba surgindo um questionamento interessante. Não é curioso que não existam tantas conspirações sobre o uso de marca-passos ou contraceptivos implantados no organismo? Você já reparou isso? Talvez a resposta para essa questão esteja na própria Bíblia, já que o livro deixa específico onde a marca será colocada nos corpos. Em Apocalipse 13, os versículos 16 e 17, dizem que obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser
quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Reparem no trecho, para que ninguém pudesse comprar nem vender. Para alguns estudiosos mais fervorosos no assunto, essa é a comprovação de que os microchips nas mãos são um prenúncio dos acontecimentos do livro de Apocalipse. Isso porque a tecnologia também apresenta a possibilidade de substituir cartões para pagamentos, tudo com apenas a aproximação da mão. Para além desse cenário profético, ainda existe a questão de controle social. Em uma espécie de preparação para a nova ordem mundial, há quem diga que os microchips representam uma séria violação de privacidade e segurança para as pessoas. O principal medo é de que a tecnologia ajudará a rastrear quem estiver com microchip, abrindo as portas para o controle que a nova ordem mundial terá sobre as pessoas. Então, meu caro, até que ponto essas teorias são verdadeiras, hein? Se analisarmos o outro lado da moeda, as especificações desses microchips mostram que, ao menos até agora, as teorias não condizem com a realidade. Por exemplo, da forma com que os dispositivos são produzidos hoje em dia, não há um sistema de GPS dentro dele. E mesmo se tivesse, a antena interna seria tão pequena que seria completamente inviável enviar um sinal de satélite para monitorar a localização das pessoas. Se pararmos para pensar na tecnologia que usamos nos dias de hoje, é muito mais fácil sermos monitorados pelos celulares do que por um microchip, já que os nossos aparelhos possuem aplicativos que coletam dados de GPS constantemente. E graças às redes 3G, 4G e 5G, as informações podem ser processadas para sistemas ao redor do mundo. Isso não quer dizer que você deva parar de usar o celular, de jeito nenhum. Essa foi só uma comparação com a nossa realidade atual. Talvez um dia os microchips possam rastrear os usuários. No entanto, até lá, já estaremos vivendo com várias outras tecnologias que fazem isso, desde monitoramento por câmeras a reconhecimento facial. É como eu já disse outras vezes, se eliminarmos o impossível, o que sobrar, mesmo sendo improvável, pode ser real. E se for verdade?